Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais do regime de adiantamento. Eu tratei dele numa publicação no meu Instagram no dia de hoje, porém achei interessante e pertinente trabalhar um pouco mais. Embora não seja um dos temas mais cobrados nos concursos para os cargos de carreiras jurídicas, especialmente procuradorias. De qualquer maneira, se cair alguma questão, você poderá, por meio desse vídeo, acertar. Além disso, nas questões que eu dei uma olhada, notei que a maior parte é cobrança da legislação. Portanto, se você entender o Instituto Jurídico, isso vai facilitar a sua compreensão e a sua própria decoreba, como costumamos dizer. Tudo bem? Então vamos lá. Regime de adiantamento ou suprimento de fundos. Se trouxer suprimento de fundos, é sinônimo, ok? Bom, o que é adiantamento ou suprimento de fundos? A legislação, o artigo 68 da Lei 4.320 de 64, vai nos dizer o seguinte: o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Basicamente, aqui, né, a partir do consiste, até aqui, tem a definição. Então, ocorre a entrega de determinado valor ao servidor público para que ele realize o pagamento de determinada despesa pública, certo? É essa a ideia que eu quero que vocês tenham de adiantamento, ok? Vamos analisar agora algumas características com base nessa definição legal. Primeira coisa, a própria legislação, salvo engano, artigo 65, eu vou confirmar depois, da Lei 4.320, trata esse regime de pagamento, o adiantamento, como um regime excepcional. Por que excepcional, pessoal? Por um motivo bastante simples. Qual que é a regra das fases da despesa pública? Isso é importante saber também. Nós temos primeiro um empenho, certo? Que é a reserva de valor na dotação orçamentária. Em segundo, nós temos a liquidação, que é basicamente a verificação se o contratado, né, o prestador de serviço, o fornecedor de algum bem adquirido pela administração pública, de fato cumpriu o contrato, enfim. E terceiro, é o efetivo pagamento pela administração pública, se de fato o contratado houver cumprido os termos previstos no acordo, enfim, no contrato. Essa é a regra. O regime, o adiantamento, ele é excepcional por quê? Porque ela inverte a ordem das fases da despesa pública. Ou seja, ela inverte a ordem geral. Nesse caso, nós temos, na primeira, sempre o empenho. Aqui os examinadores costumam tentar, né, criar uma pegadinha no candidato. Em segundo, nós temos o pagamento. E, por fim, nós temos a liquidação. Certo? Por isso que há essa chamada inversão e isso leva à excepcionalidade do regime. Tudo bem? Eu vou trazer um exemplo para demonstrar depois.
Além disso, tem que estar sempre previsto em lei, tudo bem? Pode ser uma lei federal para tratar da administração pública federal, estadual ou municipal, ok? Então, nos âmbitos da administração pública, para poder realizar o pagamento via adiantamento, tem que ter previsão legal, tudo bem? Em regra, é utilizado para despesas de pouca monta e de pronto pagamento, ou seja, haverá extinção de pronto da obrigação de pagar por parte da administração pública. Um exemplo para facilitar, eu até comentei, foi um exemplo que eu utilizei no meu post de hoje. Imagine que um servidor público, ele vai fazer um curso, só acertar aqui, sobre a nova lei de licitações e contratos, né, em outro município, né? Ele mora em Jaú, trabalha na Prefeitura Municipal de Jaú, e vai fazer um curso na cidade de Campinas. Nessa circunstância, ou seja, para pagar tanto deslocamento, vamos imaginar que ele vai carro próprio. Ele vai carro próprio, tem que pagar o combustível, né? Especialmente a questão da alimentação, o trâmite normal de despesa, pagamento de despesa pública, fica inviável. Portanto, ele pode sim realizar o adiantamento. Então, na prática, o que vai acontecer? Ele vai requerer a própria lei, né? Fala, requerer numerário, valores. A administração pública, né? Ele vai ter que, a administração pública vai estimar o valor que vai ser gasto. Ele vai gastar, então, por exemplo, ele vai alimentação, vamos imaginar, combustível, se for o caso, pedágio, né? E ele vai trazer todos esses comprovantes de volta e, ao final, vai prestar contas do que foi gasto. E eventual saldo deve ocorrer a devolução. Esse é basicamente, em termos mais práticos, o regime de adiantamento. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês tenham em mente, né? Então, veja, há de fato, um detalhe que eu esqueci de falar aqui, depois do requerimento, há de fato um empenho do valor por parte da administração pública, sempre tem que ter, sempre antecede, como eu disse a vocês, aqui os examinadores tentam pegar o candidato, vocês não podem esquecer que sempre vai anteceder, seja na forma regular, na despesa pública, seja por meio do adiantamento ou suprimento de fundos, lembrando que é um sinônimo, haverá, né, a fase do pagamento e, posteriormente, a liquidação por meio da prestação de contas, ok? Por isso que há essa inversão. O artigo 69 traz, deixa eu só colocar aqui do lado, duas impossibilidades de se realizar o adiantamento. São as seguintes: não se fará adiantamento a servidor em alcance, nem a responsável por dois adiantamentos. Servidor em alcance, servidor não prestou contas no numerário que lhe foi antecipado. Nesse caso aqui, pessoal, são duas situações. A primeira é uma prestação de contas intempestiva.
efetiva, certo? Fora do prazo previsto na legislação. A legislação que prevê as hipóteses de utilização de emprego do adiantamento vai prever também o prazo e a competência para quem deve realizar a prestação de contas. Ou a prestação de contas foi declarada irregular por não observar os ditames da legislação local, certo? Então, o servidor, nessas hipóteses, estará em alcance, portanto, não poderá receber adiantamento. Além disso, se ele for responsável por 2 adiantamentos que, por algum motivo, ainda não tiver ocorrido a prestação de contas, enquanto não finalizado o primeiro, ou mesmo o do segundo, mas enfim, qualquer um deles, não poderá solicitar um terceiro, tá? Então, o limite é de 2 adiantamentos. Se ele finalizar um deles, né, aí sim poderia solicitar um terceiro. São essas as vedações legais a respeito do adiantamento. Para finalizar, vamos fazer 2 questões de fixação. A primeira foi cobrada no concurso do PGM Campinas 2016. Eu não trouxe aqui, mas teve uma questão sobre esse assunto na PGM São Paulo desse ano, certo? Até por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto. Vamos lá. Letra A, aliás, o regime de adiantamento. Letra A é modalidade simplificada de pagamento, na qual dispensa-se o empenho e a emissão da nota de empenho e o pagamento é efetuado diretamente por servidor, em caso de despesas extraordinárias suportadas por crédito adicional extraordinário. Pessoal, tem vários equívocos nessa alternativa. É a modalidade simplificada de pagamento, tudo bem, na qual dispensa-se o empenho. Não se dispensa o empenho. O empenho é sempre necessário. Vamos só reler aqui o artigo 68. Sempre precedida de empenho, ok? Vamos voltar lá. O pagamento é efetuado diretamente por servidor, tudo bem? Em caso de despesas extraordinárias, ok? Suportados por crédito adicional extraordinário. Não necessariamente, tá? Não tem estritamente essa relação aqui, ok? Pode ser dotação orçamentária, está previsto na lei, foi aprovada no ano anterior, tá? Não tem essa relação necessariamente. Portanto, está errado. Letra B. É uma forma de recolhimento antecipado de receita tributária com vantagem para o contribuinte que obtém desconto. Não há relação alguma com isso, certo? A B também está equivocada. A letra C refere-se à realização antecipada de despesas com o pessoal referente a pagamentos justificados por situações de urgência e necessidades comprovadas pelo servidor, em casos excepcionais, desde que haja previsão legal para tanto, limitando-se a 20% de seus proventos. Não há relação também com isso, não é despesa com o pessoal, certo? Na despesa com o pessoal deve-se observar as fases regulares da despesa pública, tudo bem? E letra D, consiste na entrega, em casos excepcionais, expressamente definido em lei, de numerário a servidor, a critério do ordenador de despesas sob sua inteira responsabilidade, sempre precedida de empenho na dotação própria. Está correto isso? Sim. Desde que se tratar de despesa que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação. Está correto? Está correto. Basicamente, é o artigo 68 da Lei 4.320, ok? De 64. Basicamente isso. Se você olhar a definição legal, é muito parecida. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Só um detalhe, tem uma alternativa E, mas eu não trouxe por conta da falta de espaço. Mas também não era a alternativa correta. Letra D, portanto.
Questão 2, da PGE Amazonas 2016. Acerca da receita e despesas públicas no direito financeiro brasileiro, julgue o próximo item. Ao servidor público que já figure como responsável por um adiantamento, é vedada a realização de novo suprimento de fundos. Está correta ou está errada? Pessoal, está errada. Por quê? Porque a legislação veda a concessão de adiantamento ao servidor responsável por 2 adiantamentos, ou seja, ele não pode ter acesso a um terceiro, mas a um segundo, sim, ainda que não esteja, a prestação de contas não tenha sido finalizada. Tudo bem? Por isso que está equivocado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se precisar, se tiver dúvida, enfim, quiser fazer algum comentário, pode deixar aí tanto embaixo do vídeo, quanto me procurar tanto no meu Instagram, quanto no meu e-mail, tudo bem? Um abraço a todos e até a próxima.